Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia do sorvete. Dia do técnico industrial. Dia Internacional das Línguas de Sinais. Dia Mundial de Combate ao Estresse. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 6 graus, máxima de 21 graus, Curitiba, Paraná. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,33. Valor do euro, em alta, R$ 6,29. Índice Bovespa, em baixa, 0,52%, 145.109 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 1,3%, valendo R$ 601.916,53. IPCA, em baixa, 0,11%, agosto de 2025. Taxa Selic, em alta, 15%, 18 de setembro de 2025. Valor do ouro, R$ 648,85. Notícias nacionais. Estados Unidos sancionam esposa de Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky. As medidas foram aplicadas contra a empresa Lex, Institutos de Estudos Jurídicos, da qual Viviane Barci de Moraes e os filhos são sócios. Marco Rubio acusa Moraes de abuso de autoridade e ataque a oponentes políticos. Declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos foi feita ao comentar a aplicação de sanções contra Viviane Barci de Moraes, esposa do magistrado, e a empresa Lex, Institutos de Estudos Jurídicos. Estados Unidos revogam vistos de Jorge Messias e antigos aliados de Moraes. O advogado-geral da União e outras 5 figuras brasileiras que mantiveram ou mantêm vínculos com o ministro Alexandre de Moraes do STF, tiveram seus vistos de entrada nos Estados Unidos revogados, segundo informações da agência Reuters divulgadas nesta segunda-feira. Procuradoria-Geral da República denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo ao STF por coação em processos judiciais. A denúncia ocorre no mesmo dia que o governo americano aplicou novas sanções a autoridades brasileiras e também aplicou a Lei Magnitsky à esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, e o Lex Instituto de Estudos Jurídicos, ligado à família. STF forma maioria e define que apenas a Corte pode autorizar buscas no Congresso e em imóveis funcionais. Decisão, tomada no plenário virtual, alcançou 6 votos até esta segunda-feira. Julgamento ocorre em um momento de forte tensão entre Legislativo e Judiciário. Polícia Federal, em ação conjunta, enfrenta o garimpo ilegal em Rondônia. No decorrer das atividades, foram destruídas 138 embarcações utilizadas para extração ilícita de ouro. Polícia Federal participa de mentoria da Interpol em combate aos crimes de mineração no Panamá. A ação visa reforçar os tratados relacionados ao Pacto Red Jaguar contra crimes ambientais nos países da América Latina. Mais de 600 veículos roubados ou furtados são recuperados pela Polícia Rodoviária Federal em operações no nordeste do país. Com adulterações e registro de roubo ou furto, motos e carros foram identificados durante a Operação Ircus, no Maranhão, e na Operação Pátio Limpo, em Alagoas. Enel SP, falha em subestação deixa 900 mil consumidores sem energia na manhã desta segunda-feira. Evento aconteceu às 10h50 e atingiu o Grande ABC e a zona sul da capital paulista. Restabelecimento do serviço a todos os clientes afetados aconteceu até às 11h22. Comércio internacional na Tríplice Fronteira bate recorde com 4,78 bilhões de dólares. Foz do Iguaçu consolidou posição como um dos mais importantes centros logísticos do Mercosul. De acordo com a Receita Federal, o Porto Seco da cidade movimentou 4,78 bilhões de dólares entre janeiro e junho de 2025, o maior resultado já registrado para o período. O valor representa um crescimento de 32,96% em relação ao mesmo semestre de 2024, quando foram contabilizados 3,6 bilhões de dólares. Ciência e tecnologia. Tomografia revela detalhes inéditos de fóssil de dicinodonte encontrado no Brasil. Pesquisadores conseguiram enxergar dentro da cabeça do Rastodon, que viveu há 260 milhões de anos no que hoje é o Rio Grande do Sul. Cientistas revelam o mistério da resistência da peste negra no tempo. A Yersinia pestis é a bactéria causadora da peste negra, doença que matou 50 milhões de pessoas no século XIV, e foi responsável por outra praga que atingiu o Mediterrâneo no século VI. Até hoje ela circula em níveis baixos nos Estados Unidos, África e Ásia e é transmitida para humanos por pulgas infectadas transportadas por ratos ou outros roedores. Bactéria ficou menos letal para ser mais transmissível, diz estudo.
Esportes. Carlo Ancelotti convocará a seleção brasileira no dia 1º de outubro. Comandante chamará jogadores para amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 do mês que vem. Bola de Ouro 2025. Ousmane Dembélé, do PSG, foi eleito o melhor jogador do mundo na tradicional premiação organizada pela revista France Football, junto ao jornal L'Equipe e à UEFA. Entre os brasileiros, o atacante Rafinha, do Barcelona, ficou na 5ª colocação, enquanto Vini Júnior, do Real Madrid, foi o 16º. Ex-goleiro Neneca morre aos 45 anos por infarto em Rondonópolis, Mato Grosso. Ídolo do Santo André, América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto, ele era atual gerente de futebol do União Rondonópolis. Ele estava internado na UTI da Santa Casa desde sexta-feira, após sofrer um infarto enquanto assistia a uma partida da categoria Sub-17 entre União e Academia. Brasil é campeão da Copa das Nações, e goleiro Nicolas levanta segundo título pela seleção principal, goleiro natural de Mogi das Cruzes, que defende o Jaraguá, integrou o grupo campeão do torneio de futsal disputado em Brasília. Mundial de Atletismo, Brasil bate recorde de pódios, mas iguala pior número de finais em 32 anos, apesar das 3 medalhas. Delegação, formada por 47 atletas, atingiu apenas 3 finais. Notícias internacionais. Ataque de drones russos deixa 3 mortos e danifica 15 prédios na Ucrânia. Cerca de 10 residências particulares foram afetadas pelo ataque da Rússia. Segundo a Força Aérea Ucraniana, 132 dispositivos foram derrubados. Conselho da ONU realiza reunião emergencial sobre caças russos na Estônia. Aeronaves permaneceram no local por 12 minutos antes de serem interceptados pela OTAN, segundo o Ministério das Relações Exteriores do país. Rússia acusa Estônia de falsas alegações sobre violação de espaço aéreo. Moscou afirma que o país tenta aumentar as tensões entre leste e oeste. A Alemanha prevê 1.000 soldados feridos por dia caso o conflito com Rússia avance. Moscou rejeitou qualquer sugestão de que esteja se preparando para a guerra contra o Ocidente, mas últimas incursões de jatos e drones em territórios da OTAN aumentam temores de escalada. Malta reconhecerá Estado da Palestina em Assembleia Geral da ONU. Ilha também tem apoiado esforços para a solução de 2 estados, mantendo relações diplomáticas com Israel. Zoológico da França devolve panda doente e seu companheiro à China. Os animais, ambos com 17 anos, deveriam permanecer em Saint-Iran-sur-Cher até janeiro de 2027, mas retornarão a um santuário em Xingu. A fêmea tem o diagnóstico de insuficiência renal. Síria participará de Assembleia Geral da ONU pela primeira vez em 60 anos. Ahmad al-Sharaa, presidente interino do país, está em Nova York para a cúpula. Indonésia aprova empréstimo de 450 milhões de dólares para adquirir porta-aviões Giuseppe Garibaldi da Itália, desativado pela Marinha Italiana em outubro de 2024. A proposta de financiamento, autorizada pelo Ministério do Planejamento de Desenvolvimento Nacional em carta enviada ao Ministério da Defesa em 29 de agosto, prevê não apenas a aquisição da embarcação, mas também a compra de helicópteros de transporte, com um teto de 250 milhões de dólares, e de helicópteros utilitários, estimados em até 300 milhões de dólares, alguns deles destinados a operar a partir do futuro navio aeródromo indonésio. Super tufão atinge Filipinas e gera alertas na China e Taiwan. Regiões chinesas prevêem o deslocamento de cerca de 400 mil pessoas. Estados Unidos prometem ajuda para estabilizar a economia da Argentina. Milei agradece apoio. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent afirmou nesta segunda-feira que está considerando todas as opções para a estabilização da economia argentina e que está pronto para fazer o necessário dentro de seu mandato para apoiar o país e o governo do presidente Javier Milei, com quem se reunirá esta semana em Nova York, junto ao presidente Donald Trump. Cuidador morre após ser atacado por tigre em santuário de Oklahoma. Nos Estados Unidos, grupos de direitos dos animais reagiram à notícia da morte com apelos pelo fim do uso de animais selvagens em apresentações. Casa Branca diz que carta de Maduro estava cheia de mentiras e que postura com a Venezuela não mudou. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou nesta segunda-feira que o presidente Donald Trump recebeu uma carta do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, com uma proposta de diálogo, mas disse que o envio da mensagem não muda a posição dos Estados Unidos diante do regime chavista. Perseguição política na Venezuela está se intensificando, alerta a missão designada pela ONU. Com pelo menos mais 14 pessoas detidas, a presidente da missão, Marta Valinas, denuncia que o Estado aumentou novamente a repressão em momentos de maior tensão política. Rebelião causada por gangues em prisão no Equador deixa ao menos 14 mortos. Segundo o chefe de polícia, prisioneiros mataram um guarda e sequestraram policiais. Manifestantes entram em confronto com a polícia no Peru. Jovens protestaram contra plano de reforma da Previdência e governo de Dina Boluarte. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia.
Em 1846, os astrônomos Urbain Le Verrier, John Couch Adams e Johann Gottfried Galle colaboram na descoberta de Netuno, o oitavo planeta do Sistema Solar. Em 1889, a Nintendo Kopai é fundada por Fusajiro Yamauchi para produzir e comercializar o jogo de cartas Anafuda. Em 1913, Roland Garros, um pioneiro da aviação francesa, efetua a primeira travessia do Mediterrâneo em um avião. Em 1919, criadas, pelo presidente brasileiro Nilo Peçanha, as Escolas de Aprendizes Artífices, hoje Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Em 1923, fundação do atual Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, então chamada Academia de Belas Artes. Em 1932, a unificação da Arábia Saudita é concluída. Em 1947, um terremoto de magnitude 6,9 atinge o sul de Khorasan, no Irã, matando mais de 500 pessoas. Em 1973, eleições gerais na Argentina, Juan Perón retorna ao poder no país. Em 1983, o voo 771 da Gulf Air, um Boeing 737, é destruído por uma bomba, matando todas as 117 pessoas a bordo, quando se aproximava do Aeroporto Internacional de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Em 2002, lançada a primeira versão pública do navegador Mozilla Firefox. Em 2004, mais de 3.000 pessoas morrem no Haiti depois que o furacão Jane produz enormes inundações e deslizamentos de terra. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final. E até o próximo vídeo.